Hoje eu vou te ensinar os 6 segredos dos canteiros elevados Amish que triplicam seu espaço de cultivo em casa e economizam uma fortuna. Eu tenho certeza que você construiu um canteiro elevado, gastou com madeira, encheu de terra, plantou com cuidado. E no fim da temporada colheu menos do que esperava. Sabe o que aconteceu? Você fez exatamente o que a maioria faz. Montou uma estrutura cara, bonita por fora, e desperdiçou mais da metade do potencial que ela tinha por dentro. Não por falta de esforço. Por falta de informação que ninguém te deu, porque dar essa informação significa que você para de comprar saco de substrato, para de depender de adubo industrial e passa a colher 3 vezes mais sem gastar quase nada. Eu já vi isso acontecer com muita gente. O canteiro vira enfeite de quintal depois de 2 temporadas frustrantes. A pessoa desiste, acha que não tem jeito, e volta a comprar tudo no mercado. Esse ciclo interessa a muita gente. Mas não interessa a você. O que eu vou te mostrar agora são 6 segredos que os Amish aplicam a gerações, sem ferramenta elétrica, sem insumo caro, sem depender de nada que venha de prateleira. São técnicas desenvolvidas por comunidades que tratam cada centímetro de solo como um recurso precioso que não pode ser desperdiçado. E o segredo número 4 é onde praticamente todo jardineiro moderno erra, inclusive quem já tem anos de experiência com canteiro elevado. Fica até o final, porque tem um bônus que pode estender sua colheita por semanas além do que qualquer vizinho consegue fazer. O primeiro segredo é sobre o espaço que está na frente dos seus olhos e que você nunca usou. Olha para o seu canteiro agora e me diz: as bordas laterais estão servindo para quê? Se a resposta for apenas segurar a terra, você está jogando fora a área de cultivo real todos os dias. Para os Amish, a lateral de um canteiro elevado é imóvel vertical. Eles fixam estacas simples de madeira ao longo das bordas e esticam barbante formando uma treliça. Feijão de vagem, pepino, chuchu, abobrinha italiana, todas essas plantas sobem por ali enquanto o interior do canteiro fica completamente livre para alface, cenoura e beterraba crescerem embaixo sem competir por luz nem espaço. Um canteiro de 1 metro por 2 passa a funcionar como 2 canteiros. Sem construir nada novo, sem gastar nada além de algumas estacas e um rolo de barbante. O único detalhe técnico que faz diferença: posiciona a treliça no lado norte do canteiro para que as plantas trepadeiras não façam sombra nas culturas baixas do interior. O segundo segredo está no que você joga fora toda semana sem perceber o valor. Cascas de ovo, borra de café, folhas de chá usadas, cascas de banana, casca de cebola seca. Tudo isso vai para o lixo na maioria das casas. Nos jardins Amish, nada disso existe como lixo. Cada um desses resíduos é um insumo com função específica no solo. A borra de café aplicada em camada fina enriquece o solo com nitrogênio e atrai minhocas que aeram a terra naturalmente. A casca de banana picada e enterrada próxima à base do tomateiro libera potássio lentamente durante semanas, exatamente o nutriente que o tomate mais precisa na fase de frutificação. A água do ovo cozido, deixada esfriar antes de ser usada, carrega cálcio dissolvido que previne a podridão apical, aquela mancha escura e murcha que aparece na base do fruto e destrói a colheita silenciosamente. A casca de cebola seca pode ser enterrada nas bordas do canteiro ou fervida em água para fazer uma infusão de rega rica em potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Você está literalmente jogando fertilizante no lixo toda semana e pagando para comprar o equivalente em saco na loja de jardinagem. O terceiro segredo é o que está embaixo da terra e que a maioria das pessoas nunca considera. Você provavelmente fez isso errado na hora de encher o canteiro. Quer apostar? Encheu tudo com substrato comprado ou terra de quintal e achou que estava pronto. O problema é que esse método cria uma estrutura uniforme demais, sem camadas, sem profundidade biológica, sem reserva de água para os períodos secos. Os Amish enchem o fundo do canteiro com troncos velhos, galhos grossos e restos de poda antes de qualquer substrato. Essa camada de madeira funciona como uma esponja gigante que absorve litros de água nas chuvas e os libera lentamente durante a seca. As raízes do tomate, do pimentão e do pepino descem fundo e encontram essa reserva úmida quando a superfície já secou. Além disso, à medida que essa madeira apodrece ao longo dos anos, ela vira nutriente puro liberado de baixo para cima, alimentando as plantas por 5, 10, até 15 anos sem nenhuma intervenção. Por cima da madeira grossa vão galhos finos, depois uma camada de material verde como aparas de grama e restos de cozinha, depois folhas secas para equilibrar, e só no topo vem o composto e o substrato fino onde as sementes vão nascer. Você preenche boa parte do volume do canteiro com material que encontra de graça no próprio quintal ou na rua. O custo cai drasticamente. A produtividade sobe por anos.
O quarto segredo é onde a maioria erra e continua errando sem saber o motivo. Plantar sempre a mesma cultura no mesmo lugar é um dos erros mais silenciosos e mais destrutivos que existe em canteiro elevado. Cada planta consome nutrientes específicos do solo. Quando você repete a cultura na mesma posição temporada após temporada, o solo vai sendo esvaziado exatamente daquilo que aquela planta mais precisa. O resultado aparece como planta fraca, produção baixa, maior incidência de praga e doença, e a pessoa não entende por quê, porque está regando direito e adubando como sempre fez. Os Amish rotacionam com uma lógica simples que qualquer pessoa consegue aplicar. Depois de uma cultura que consome muito nitrogênio, como alface ou couve, entra uma leguminosa como feijão ou ervilha, que captura nitrogênio do ar e o deposita de volta no solo através das raízes. O solo se reconstitui sozinho. A necessidade de adubo externo cai. A praga que se instalou no ciclo anterior encontra um ambiente diferente e perde força. 2 anos de rotação consistente transformam o solo de um canteiro mais do que qualquer adubo caro consegue fazer. O quinto segredo é sobre plantar junto para colher mais e gastar menos. A natureza não trabalha em monocultura. Quando você planta um canteiro inteiro com a mesma hortaliça, você está concentrando o cheiro, concentrando o alimento e facilitando o trabalho de qualquer praga que se alimente daquela planta. Os Amish sempre misturam tomate com manjericão plantado bem junto porque o manjericão confunde e repele insetos que atacam o tomate. Milho no centro com feijão crescendo na base e abóbora cobrindo o solo nas bordas. A mesma lógica das 3 irmãs que os povos originários americanos desenvolveram e as comunidades Amish adotaram há séculos. Calêndula plantada nas bordas do canteiro libera substâncias pelas raízes que dificultam o avanço de nematóides no solo e atrai abelhas que polinizam pepino, abobrinha e morango. Você colhe mais variedade no mesmo espaço, gasta zero em defensivo químico e o canteiro fica biologicamente mais equilibrado a cada temporada. O sexto segredo é o que transforma solo comum em solo excepcional e libera uma técnica que ninguém nas lojas de jardinagem vai te ensinar. As embalagens de semente indicam espaçamentos calculados para solo pobre, compactado, com baixa fertilidade. Quando você construiu seu canteiro em camadas com composto rico e madeira no fundo, o solo que você tem é completamente diferente daquele que a embalagem imagina. Os Amish reduzem o espaçamento entre plantas em até 50% em solo bem preparado. Pimenta que a embalagem pede 30 centímetros vai para 20. Alface que pede 20 vai para 10, plantada em blocos compactos. Cenoura é semeada densa e colhida progressivamente como baby cenoura enquanto as demais continuam crescendo. Quando o solo é solto e fértil em profundidade, as raízes vão para baixo em vez de competir lateralmente, e as plantas crescem saudáveis mesmo com menos espaço entre elas na superfície. Mas atenção, isso só funciona se o solo for realmente excepcional. Se você tentar em solo pobre, vai ter planta estressada e doente. Constrói o solo primeiro com o método de camadas do terceiro segredo. Depois, na segunda ou terceira temporada, começa a apertar o espaçamento gradualmente. E o bônus que prometi no começo: os Amish instalam molduras simples de madeira com cobertura transparente por cima do canteiro no final de setembro. Essa estrutura captura o calor do dia e mantém o solo aquecido o suficiente à noite para que espinafre, cenoura e couve continuem crescendo depois da primeira geada. Com essa técnica, a colheita se estende por semanas, às vezes meses, depois de qualquer vizinho ter encerrado a temporada. Um canteiro bem construído, bem gerenciado e bem planejado não precisa de produto caro. Precisa de conhecimento que foi deliberadamente mantido fora das prateleiras porque conhecimento não se vende toda semana. Agora é com você. Escreve aqui nos comentários qual dos 6 segredos você vai aplicar primeiro na sua horta. Leio todos e muitas vezes a sua pergunta vira o próximo vídeo.